a gente vê o que acontece aqui. Mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui no nosso penúltimo encontro, graças a Deus, para vocês e para mim, de Matemática 3, turno matutino. E hoje a gente vai falar na nossa aula número 13 sobre cilindros e pirâmides. No momento síncrono, nós temos cilindro. No momento assíncrono, nós temos uma pirâmide. Pirâmides, né? Então, o que seria o cilindro? Por definição, a gente toma uma certa circunferência, um círculo, tá? A gente fala já... Não sei se vocês lembram da aula lá de geometria analítica, que eu falei da diferença entre círculo e circunferência, certo? A gente já, qualquer coisa, repete, tá? Mas de antemão, a gente toma um círculo de centro O e de raio R, num plano, né? Já que, obviamente, é o círculo. Se eu pegar um segmento de reta PQ, deixa eu escrever aqui, porque aí fica caneta e apontador. Ó, se eu pego aqui esse segmento de reta PQ, obviamente esse segmento de reta, e não é reta, tá? Porque se ele for uma reta, vai ser limitado, aí vai ser um cilindro ilimitado. Mas eu pegando um segmento de reta PQ, com limites tanto inferior quanto superior, esse segmento de reta, ele não estando nesse meu plano alfa, e aí eu vou traçar todas essas segmentos que são paralelos, tá certo? Ó, segmentos que são paralelos e congruentes a PQ, dentro dessa região, e eu vou fechar, por assim dizer, com uma tampa, eu vou ter exatamente o meu cilindro circular, ou apenas cilindro. Vixe, professor, eu não entendi. Primeiro, vamos a algumas coisas. Vou escrever aqui uma bobagem, que foi o que a gente falou quando falou sobre circunferência e círculos. Acho que agora vocês vão lembrar, para quem veio na aula. Eu falei que a circunferência era uma pizza com a borda, somente a borda recheada da pizza, e o círculo é a pizza toda, né, mais a borda recheada. Acho que vocês devem se lembrar dessa situação. Lembram disso? Ok, dito isso, como é que isso funciona? A circunferência, queridos, aqui nesse meu plano alfa, deixa eu ver se o desenho ajuda. Opa. É somente essa parte, ó. Somente o vermelho aqui. É toda essa região que eu marquei, vermelho. Isso aqui é a minha circunferência. Nota que se eu fosse trazer segmentos de retas a partir dessa circunferência, eu teria uma espécie de oco aqui dentro, dessa minha região. Só que, como eu estou falando aqui de círculo, eu estou pegando também todos os pontos que estão aqui dentro. Então, deixa eu escolher outra cor aqui para a gente visualizar. Ó, botar aqui um azul. O meu círculo vai ser toda essa região aqui dentro. Tá certo? Então, de centro O e raio R. Quando eu estou fazendo sair segmentos de reta de toda essa região, eu vou estar meio que preenchendo esse oco que está aqui dentro. Além do que, naturalmente, a extremidade, a borda. E aí, eu vou ter exatamente o que a gente chama de cilindro. Ok. Mesmo assim, ainda está muito confuso. Tudo bem. Para simplificar a nossa vida, seria algo mais ou menos assim. Que é o jeito que está escrito aqui. Eu tenho duas bases circulares, certo? Uma base aqui inferior, outra base aqui superior. Elas são congruentes, certo? Elas são similares, isso é muito importante. Não posso ter, por exemplo, olha só. Tenho aqui uma situação, tenho aqui outra, deixa eu ver se o desenho ajuda. Ufa. Acho que dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero fazer aqui com vocês. Mostrar para vocês. Isso aqui não é um cilindro. A gente vai ver depois que isso aí se chama tronco de cone. Mas para mim ter o cilindro, essa região aqui, ó, esse círculo,
tem que ser congruente a esse círculo. É importante. Eles têm que ser, paralelos, certo? Se eles não forem paralelos, eles não são cilindro. Então, e aí, naturalmente, eu completo essa região, por assim dizer. Então, eu vou ter um cilindro quando? Só para fechar, para a gente ir para o próximo slide. Eu tiver duas regiões circulares em dois planos distintos, paralelos, e eu preencher essa região toda. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Algum questionamento, queridos? Beleza. Dito isso, nós temos aqui os elementos do meu cilindro. Naturalmente, eu tenho as duas bases, Aqui a base superior, escrever aqui. E aqui a gente não vai se ater muito, esse negócio de superior, deixa eu riscar isso aqui, inferior. Por quê, professor? Porque eu posso pegar o meu cilindro e virar ele de cabeça para baixo. E aí o que era superior vira inferior, o que era inferior vira superior. Então, pela congruência, pelo comportamento, vai ficar a mesma coisa. Então, são bases. É importante eu lembrar que no meu cilindro as bases sempre são círculos, sempre. Tá? O que mais? Temos as geratrizes. O que vão ser essas geratrizes? Vão ser os segmentos, tá certo? Das extremidades do meu cilindro que tocam as circunferências, tá certo? E saem das circunferências. Por exemplo, pega esse ponto aqui de baixo, na circunferência da base inferior, e pego outro ponto aqui em cima da circunferência superior e traço um segmento. Esse segmento vai ser a minha geratriz do meu cilindro. Beleza? Raio. O raio é o raio. Vai ser esse comprimento aqui do centro da minha base até uma das extremidades da minha base, né? Naturalmente, tem uma medida e essa medida vale o raio. Naturalmente, tem que ser uma medida maior que zero, porque senão eu não teria um cilindro. A altura. Vocês vão ter algumas situações, a gente vai já falar, em que a geratriz vai ser a mesma altura, tá certo? Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, vocês estão vendo aí, por exemplo, que a geratriz ela está inclinada. Então, o que eu estou dizendo? Que eu tenho um ângulo aqui em relação à minha base que ele é diferente de 90 graus. Ocorre aí uma inclinação. Para mim saber a altura, eu preciso ter uma perpendicular, certo? Então, dependendo do comportamento do meu cilindro, eu posso ter a geratriz igual ou não à altura. A gente vai falar sobre exercícios disso aqui. A superfície lateral vai ser a reunião, eu juntar todas as geratrizes, certo? Eu tenho infinitas retas aqui de geratrizes. Quando eu junto elas, vai ser exatamente a minha superfície lateral. Naturalmente, eu tenho aí uma área, e essa área é conhecida como área lateral, tá certo? A superfície total vai ser eu juntar a área lateral com as duas bases. A gente vai ter até uma figurinha legal que a gente vai já ver. Eu acho, né? Legal. Ok, meus amores? E com relação à classificação, nós vamos ter três tipos de cilindros. Nós temos o cilindro oblíquo, que é essa primeira figura aqui. Deixa eu botar até uma aqui. Você tem aí uma inclinação. Você está vendo que a geratriz ela é diferente da minha altura. Tá certo? E eu tenho aí uma angulação, que é diferente de 90 graus. Sim, e observando o comportamento da geratriz, ela é oblíqua aos planos, né? Elas cortam os planos de forma oblíqua. Cilindro reto é essa segunda situação aqui da figura, que a gente tem aqui. Você está vendo que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, e você está vendo que a geratriz vai ser igual à altura. Ou seja, a geratriz ela é perpendicular ao plano da base. E temos também a situação onde, por exemplo, a gente fixa um retângulo. Tá vendo aqui o retângulo O', vou botar aqui um A só para fechar, tá? O',
A, B, O. Isso aqui é um retângulo de tal forma que o O' e o O, eles são os centros de... Como é que eu posso falar aqui para vocês? Os possíveis centros do meu cilindro. Aí o que acontece? Eu vou tentar aqui fazer uma analogia para vocês. Ó. Imaginem aqui o celular e imaginem aqui a caneta. Não sei se está dando para vocês visualizarem. O que acontece? Suponha que eu pegue esse e transforme isso aqui como um retângulo. Eita, nós. Tá só soltando. E faça uma revolução. O que seria uma revolução? Eu girar isso aqui, ó, o celular, em torno do meu eixo. Vocês vão visualizar que eu vou estar formando aí um cilindro. Nesse tipo de cilindro, nós chamamos ele de cilindro de revolução. Certo? A gente não vai trabalhar esse conteúdo com vocês, porque a gente consegue formar alguns tipos de sólidos, devido ao tempo também, mas é um assunto da geometria espacial, que são conhecidos como sólidos de revolução. Então, a gente, por exemplo, pega um triângulo, um polígono, fixa um eixo, e quando a gente gira essa figura geométrica sobre esse eixo, a gente vai ter modelos de sólidos, certo? Mas é só para a gente entender que isso existe, para que vocês não fiquem perdidos aí, se alguém falar isso alguma vez na vida de vocês. O eixo, isso é importante, é exatamente essa reta, a caneta que a gente fixou, ó, tá aqui o Ezinho do eixo, que é igual o eixo lá do sistema cartesiano ortogonal, sendo que ele vai ser tipo a referência onde você vai rotacionar as coisas ao redor dele. Beleza? Alguma dúvida, queridos, até aqui? Alguma pergunta? Ok. Então, a gente tem algumas situações. Por exemplo, particularidades do meu cilindro. São duas. A gente chama de seção meridiana, tá bom? Seção meridiana. Um recorte, como se eu pegasse um cilindro e fizesse um corte dele, de tal forma que eu pegue os dois centros. Beleza? Então, ó, a seção meridiana do meu cilindro, ela vai pegar aqui o centro superior O', o centro inferior O. Como eu estou trabalhando aqui embaixo, numa circunferência, em cima também, naturalmente, nós temos um retângulo, né? Um retângulo de altura H, e a base vai ser R, e outro R aqui, quando eu somo dá 2R. E eu não sei se vocês lembram ou não, 2 vezes o raio é também conhecido como diâmetro, certo? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? A seção meridiana de um cilindro vai ser exatamente um retângulo que tem dimensões do diâmetro e da altura do meu cilindro, certo? Eu digo isso porque tem situações em que isso pode aparecer. Um paralelogramo, sim, verdade. Eu falei retângulo, mas é paralelogramo porque existe uma situação de eu ter o cilindro oblíquo, né? Se eu tiver um cilindro oblíquo, eu vou ter um paralelogramo e eu vou ter um cilindro, um retângulo quando eu tiver um cilindro reto. Beleza? E a gente chama de cilindro equilátero o cilindro reto, aliás, não necessariamente reto, pode ser um oblíquo. Quando eu tiver essa configuração, a geratriz tiver mesmo tamanho da altura que for igual ao diâmetro, ou ainda 2 vezes o raio. Beleza? É interessante que vocês se lembrem dessas coisas, porque, assim, pode aparecer uma determinada questão, dizer assim, olha, eu tenho um cilindro equilátero, aí pelo menos você já tem que lembrar. Porque, tipo assim, um exemplo, pode botar lá na questão, eu tenho um cilindro equilátero de altura 10 centímetros. E só fala aí diz, eu quero saber o volume, eu quero saber a área, não sei o que, sei lá. Aí ele diz assim, determine essa informação. Aí você vai pensar, poxa, tá faltando um raio. Não tá. Você tem que lembrar o que é um cilindro equilátero. Um exemplo aqui de uma situação.
tá certo? É claro que é o que a gente vai ver agora, que é o mais importante dessa primeira parte, que é o que a 99% das questões de cilindro elas envolvem, são os conceitos de área e volume, tá certo? Então, o que acontece? Eu preciso me lembrar mais de áreas e volumes do que todas essas teorias iniciais. Mas é interessante que a gente tenha essas informações reservadas na nossa mente, principalmente para aqueles que vão prestar Enem agora, daqui a alguns dias, né? Falando de área e volumes, que é o que nos interessa de fato, na segunda parte do vídeo a gente vai só resolver algumas questões, encerramos a aula de hoje. Vamos tomar aqui um cilindro por conveniência, para facilitar a nossa vida, certo? Mas a gente no exercício vai ver que pode tomar um oblíquo. A gente, por conveniência, vai tomar um cilindro reto, tá certo? Nesse cilindro reto eu tenho ele altura H e tenho raio R. E aí a gente vai ter dois tipos de situação, dois tipos de áreas. A área lateral, a área total e o volume. Para a área lateral, a gente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, voltando a falar da lata de óleo, seria, por exemplo, eu tirar, ou não necessariamente uma lata de óleo, por exemplo, acho que não sei se vocês já tiveram oportunidade de comprar, tipo uma feijoada enlatada, milho, ervilha, tudo isso aí, alguns, né? Ou alguns vêm em sachê, outros vêm naquelas latas cilíndricas pequenas. Aí o que acontece? Se você recorta e tira só aquela parte do ferro e estica, do jeito que a gente está vendo aqui na figura, você vai ter um retângulo, certo? Sendo que esse retângulo ele vai ter a altura H e a parte da base, o que vai ser? Vai ser exatamente o comprimento daquela circunferência. Qual a fórmula do comprimento da circunferência, para quem não lembra? É 2πr. Então, como é que funciona? Eu tenho um retângulo, já que a gente está interessado em saber o valor da área, a gente lembra que a área do retângulo, deixa eu até escrever, é base vezes a altura, só que a base vai ser exatamente o comprimento desse círculo, dessa circunferência, que é 2πr. Logo, a área lateral vai ser 2πrh, certo? Então, se eu boto lá na questão, sei lá, uma situação dizendo, eu tenho raio 3, exemplo hipotético, altura 5, calcule aí a área lateral. Então, a área lateral vai ser 2 vezes o π, você pode trocar por 3 ou 3,14, dependendo da questão, vezes o 3 vezes o 5. Isso aqui eu vou dizer que dá 30π. Unidade de área. Apenas isso. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? A área total, aliás, antes disso, alguma dúvida, queridinhos? Perguntas? Espero que não. A área total vai ser eu juntar a área lateral que eu acabei de fazer, 2πrh, com as duas áreas das bases. Só que nas bases eu tenho circunferências dos círculos, ok? E eu sei que a área da base, que é a área de uma circunferência, que está aqui em cima, é πr ao quadrado. E aí eu tenho a área lateral, a área de duas bases, porque eu tenho a base inferior e a base superior. Então, minha área total vai ser a soma da área lateral, que é 2πrh, e 2 vezes a área do meu círculo, que é 2πr. Usando álgebra, colocando o 2, o π e o r em evidências, eu tenho essa informação aqui. Ó. A área total do meu cilindro vai ser 2πr, que multiplica H mais R. Perdão, viu, queridos? Aqui está errado, eu vou consertar depois, tá? Não tem esse quadrado aqui não, tá bom? Consertem aí, por gentileza, qualquer coisa. É 2πr, H mais R. Ok? Eu até, na hora que eu encerrar o vídeo aqui, eu já vou trocar isso aqui. Beleza? E aí, mesma coisa. Se eu quisesse calcular a área total daquele exemplo, bastaria substituir essas informações aqui, para a gente ter uma noção. Quanto ao volume, a gente viu na aula passada o princípio de Cavalieri, que era eu pegar para alguns poliedros a área da base e multiplicar pela altura. Então, no caso do volume do cilindro,
eu pego a área da base, que eu sei que é uma circunferência, a fórmula é πr ao quadrado, e vezes a altura. Então, o volume do meu cilindro vai ser πr ao quadrado h, certo? Aqui uns exercícios, a gente vai já fazer eles, e aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida, algum questionamento? Vou encerrar aqui a gravação da minha primeira parte, tá?